palavra o professor doutor Jorge Bacelar Gouveia. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. É um grande gosto, uma grande honra regressar a Angra do Heroísmo, esta grande cidade que teve um papel muito importante na nossa história contemporânea, como já tem sido referido, e com um bonito lema, muito nobre, leal e constante, cidade de Angra do Heroísmo. Gostaria de cumprimentar todos, de modo especial os colegas do painel, o seu secretário coordenador de Angra, Orivaldo Chaves, e agradecer-lhe as palavras benevolentes na apresentação do meu currículo. Também cumprimentar o Dr. Fernando Menezes, que comigo partilha este momento de reflexão. E claro, dirigir os agradecimentos específicos a todos aqueles que permitiram que aqui pudesse estar e que me convidaram. O seu presidente do SINTAP, o seu secretário-geral também deste sindicato, cumprimentar o seu deputado à Assembleia da República, o Dr. António Ventura, também cumprimentar o seu presidente de Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, todos os colegas, esta sala cheia, todos os colegas pertencentes ao sindicato e também todos aqueles que são os nossos convidados. A professora Elizabeth, da parte da tarde, também nos vai falar, a diretora-geral do INA. E, portanto, sinto muito bem aqui e pronto para vos deixar algumas reflexões sobre o tema que aqui me traz, que se insere num tema mais vasto deste seminário, a negociação coletiva na administração pública e o estatuto jurídico dos trabalhadores em funções públicas e, no caso particular deste painel da manhã, especificamente o papel e a importância da negociação coletiva na administração pública, consequências constitucionais e legais do seu incumprimento. Mas faço desde já uma declaração de interesses que espero que não contamine aquilo que eu vá dizer do ponto de vista da sua justiça. É porque eu sou funcionário público. Vejam lá o pecado que eu tenho cometido ao longo destes anos todos de ser realmente funcionário público. Sou professor universitário. Antes disso, tinha sido funcionário do Ministério das Finanças, no Centro de Estudos Fiscais. E depois, quando me doutorei, não era possível manter as duas carreiras, embora haja aqui alguma exceção, talvez ilegal, mas tive de mudar de carreira e tenho sido já desde 1999 com vínculo funcionário público como professor numa universidade pública, na Universidade Nova de Lisboa, embora também seja funcionário privado numa universidade privada. Mas penso que o facto de ser funcionário público não me vai tolher o discernimento para dizer aquilo que eu acho que devo dizer, não só interpretando as leis e a Constituição, como também aquilo que me parece que é apropriado neste contexto. Também permitam-me este momento para realçar a importância do sindicalismo. E julgo que isso às novas gerações vai dizendo cada vez menos. Eu também não sou de uma geração muito antiga. Eu sou de uma geração que não sofreu diretamente os horrores do Estado Novo, é verdade, mas sou de uma geração intermédia que indiretamente pôde compreender o que isso foi, não só pelo estudo pessoal, mas também por alguma experiência indireta. Mas, de facto, o sindicalismo é algo de fundamental numa sociedade democrática, sobretudo porque assenta numa lógica que me parece sensata, que é a lógica da cooperação entre as partes componentes de uma comunidade, que são os empregadores e os trabalhadores. E, portanto, todas aquelas novas lógicas que têm aparecido de ver os funcionários como meros autómatos ou encarar aqueles que recebem os nossos serviços como, ou pedem os nossos serviços como clientes, ou ver as nossas instituições e, sobretudo, os serviços da administração pública como empresas no seu sentido mais pejorativo possível, tudo isso me arrepia e é contrário ao verdadeiro espírito que deve existir de comunidade dentro das empresas. Sempre achei que deve prevalecer uma visão comunitária ou pessoal do direito do trabalho e não visões que cada vez mais nos últimos anos têm desvirtuado. Alguns até têm dito que têm acabado com o próprio direito do trabalho e também com o direito do trabalho em funções públicas. E, portanto, deixo aqui
esse elogio ao vosso trabalho nestes 40 anos. Acho que é um ano de festa. É um ano de festa. 40 anos não são 40 dias, nem 40 semanas, por aquilo que eu vi também daquele vídeo, e de facto acho que o Sintap fez um trabalho excelente. E já agora posso até aqui anunciar, tendo sido há uns anos sindicalizado, mas por razões várias deixei de ser, agora realmente voltei a ter vontade de ser sindicalizado e vou-me sindicalizar no Sintap. E portanto, já feita esta minha vontade, já fiz uma vez greve na vida, de facto, como professor, porque era necessário, mas o problema na altura, como não era sindicalizado, mas podia aderir à greve, porque julgo que a maioria dos professores não era sindicalizado e, portanto, podiam exercer essa greve não estando afiliados num sindicato, uma das regras que havia na altura. Portanto, e reparem que também, se hoje existe direito de trabalho, é porque, e se hoje existem sindicatos, é porque a sociedade também mudou muito desde o século XIX. Nós, no século XIX, tivemos um momento crítico com a aceleração da industrialização, que foi o aparecimento de uma nova classe de trabalhadores, os trabalhadores, os operários das indústrias e novas profissões, porque deixámos de ter uma sociedade agrícola para ter uma sociedade industrial. E se não fossem vários pensamentos, ainda que nem sempre coincidentes, e aqui destacaria a importância da doutrina social da Igreja, não teríamos os sindicatos. Porque, principalmente, recuperando o pensamento da doutrina social da Igreja, sobretudo a importante encíclica da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, trouxe duas coisas muito importantes, que na altura não eram reconhecidas. Uma é o direito ao justo salário. O salário não é uma coisa arbitrária. O salário é uma coisa justa. E é uma coisa que se consegue determinar objetivamente. Não é o produto, não é o reflexo do capricho do empregador. Embora às vezes pareça. E por outro lado, se os trabalhadores não se unirem, nunca conseguem fazer nada. A união faz a força. Isso não é apenas um slogan político-partidário. É uma realidade. E, portanto, a única maneira no capitalismo selvagem que nos torturou no século XIX, a única maneira dos trabalhadores poderem de terem podido defender-se, foi através da criação da ideia de se associarem em sindicatos. É essa a razão de ser dos sindicatos. É juntar a força de poucos, fazendo com que essa força, todos juntos, possa ser muito maior e possa, de facto, contribuir para contrabalançar uma assimetria óbvia entre o poder fáctico e económico do empregador e o pouquíssimo poder que cada um dos trabalhadores tem, sendo certo, para além do mais, que o trabalho é a coisa mais digna que uma pessoa pode fazer, porque é aquilo que vem da própria pessoa humana. E, portanto, se nós não cuidamos do trabalho na sua dignidade, então o que é que tem dignidade? Nada tem dignidade. E, portanto, o trabalho humano é o prolongamento da pessoa no seu ser, nos seus valores, e, portanto, tudo isso explica, não só no século XIX, o nascimento do direito do trabalho e também toda a preocupação que temos de ter no âmbito da administração pública, que também nasceu no século XIX. Estamos aqui na sala em que há um busto de Muzinho da Silveira, criador da administração liberal, precisamente dos decretos de 22, 23 e 24, separando a parte administrativa, a parte fazendária e a parte da justiça, e, portanto, isso realmente é necessário também encarar os trabalhadores da administração pública ou da função pública também com um conjunto de direitos e regras próprias que possam proteger a sua dignidade. Portanto, parabéns também ao Sintap por estas comemorações, por este 40º aniversário, e sinto-me feliz por estar aqui convosco também partilhando este momento. Eu queria situar o tema que me traz num contexto mais geral, que é o tema dos direitos dos trabalhadores. Esse é um percurso constitucional muito importante, porque quando as revoluções liberais foram feitas, e quando Mouzinho da Silveira e Dom Pedro IV, felizmente que em boa hora, este último veio do Brasil, renunciou à coroa brasileira e veio resgatar Portugal do miguelismo, vencendo essa guerra civil, nessa altura não se falava de direitos dos trabalhadores. Não havia direitos dos trabalhadores. Era um assunto que não tinha relevância social e política como viria a ter no fim do século XIX, com a chamada questão social. E, portanto, nesse contexto surge o direito do trabalho, mas já havia constituições e já havia direitos fundamentais, mas a primeira geração dos direitos fundamentais não tinha direitos fundamentais na área dos direitos dos trabalhadores.
E, de facto, passámos a ter uma segunda geração de direitos fundamentais, que nós chamamos a geração dos direitos económicos e sociais, mas os direitos dos trabalhadores têm aqui uma particularidade, porque foram o prelúdio desses direitos económicos e sociais. Hoje, esses direitos são sobretudo representados pelos direitos aos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança social, até à habitação. Portanto, todos os serviços públicos que um estado de bem-estar pode providenciar e pode prover às pessoas, mas, de facto, foram os direitos dos trabalhadores uma pequena categoria dos direitos que anteciparam a evolução do Estado liberal para um Estado social. E isso mesmo, aliás, está na nossa Constituição, que é muito clara. Aliás, a nossa Constituição até nesse aspecto, e a nossa Constituição não é no século XIX, é de 1976, enfim, já o último quartel do século XX, dá essa nota, e até por uma razão muito particular, porque não só encara os direitos dos trabalhadores, quer como direitos e garantias, quer como direitos económicos, sociais e culturais, portanto, numa dimensão garantística, defensiva, mas também numa dimensão prestadora. Mas, além do mais, na primeira revisão constitucional houve uma alteração na sistemática desses direitos, precisamente tem a ver com a matéria dos direitos dos trabalhadores, e uma parte desses direitos que estava lá na zona dos direitos económicos, sociais e culturais, que tinha, por definição, uma eficácia jurídica e social mais tenue, foi transferida para a parte, para o título 2 da parte primeira, em que tem muito mais força jurídica, tem a força jurídica de direitos e garantias que são, como sabem, direta e imediatamente aplicáveis, ao contrário do que sucede com os direitos económicos, sociais e culturais. Pelo menos aqueles direitos que têm a ver quer com a greve, quer com a segurança no emprego e os direitos da legislação, da participação na legislação laboral, vários direitos das associações sindicais e das comissões de trabalhadores. O direito de trabalho também trouxe uma outra característica nova que também está presente neste seminário. É que o direito de trabalho prova que o Estado não é o único legislador. E hoje falamos muito em vários campos do direito no chamado pluralismo jurídico. Portanto, que o Estado não é o único legislador. Enfim, estamos aqui numa região autónoma que também é legisladora. A região autónoma dos Açores também produz leis, como na região autónoma da Madeira. Mas, portanto, a produção de normas hoje é uma produção policêntrica, já não é só o Estado único legislador. A lei não se confunde com o Estado. Pode haver muitos atos legislativos e regulamentares que são normativos noutros polos de produção normativa que não apenas no Estado, agora também ao nível internacional e não apenas ao nível subnacional. Mas o direito de trabalho, precisamente, foi uma área interessante em que, desde a primeira hora, reconhecendo-se a autonomia laboral, coletiva, normativa das instituições, das pessoas coletivas laborais, puderam também produzir normas próprias, acrescentando ou em paralelo com a legislação própria do Estado feita ao nível do direito do trabalho. E, portanto, também, desse ponto de vista, o direito do trabalho não traz apenas a novidade de ter antecipado um Estado social, traz também a novidade, porventura, ter sido a primeira manifestação de um pluralismo jurídico que hoje nos parece óbvio, mas que, evidentemente, no século XIX, numa lógica de positivismo legalista, semi-centralista, era absolutamente inexistente e até impensável. Portanto, isto quer dizer também que este tema é um tema que diz respeito a uma parte do direito do trabalho, que é o chamado direito coletivo do trabalho, que tem a ver com a intervenção das instituições laborais coletivas no exercício de um conjunto de direitos. Claro que os trabalhadores também têm direitos individuais. Nós também temos direitos como trabalhadores sozinhos, mesmo não sendo necessário pertencer a nenhum sindicato. Todos temos o direito ao justo salário, o direito às férias, à limitação da jornada de trabalho, ao descanso semanal, a condições de higiene e segurança no trabalho, tudo isso. Temos esses direitos, são direitos individuais, mas também há direitos coletivos, portanto, aqueles que se exercem por intermédio de instituições que são criadas para esse efeito, as comissões de trabalhadores e as associações sindicais. E qual é o papel dessas instituições? É um papel importante, pelo menos, em dois aspectos. Por um lado, no auxílio e no complemento à conformação da relação jurídica laboral, portanto, acrescentando direitos e vantagens a uma relação jurídica que se baseasse apenas num contrato de trabalho ou num contrato de trabalho de funções públicas, seria
digamos assim, uma relação jurídica muito magra, e aqui o sindicalismo pode pôr mais carne, digamos assim, nessa relação jurídica, atribuindo mais direitos aos próprios trabalhadores. Mas não é só isso. Essa é a parte pacífica, mas há uma parte bélica, que às vezes é necessária. É porque as associações sindicais também têm que ter aqui um papel muito importante nas lutas laborais coletivas e, portanto, na discussão, na reivindicação, na defesa dos interesses socioprofissionais dos trabalhadores, incluindo, se for o caso, de chegar ao extremo, não de fazer uma revolução, às vezes daria vontade de fazer, mas de fazer greve, que é, digamos, um instrumento mais drástico que está ao dispor das instituições coletivas laborais para defender os interesses socioprofissionais dos trabalhadores, quando todas as outras alternativas falharam, alternativas não tão drásticas quanto esta, a conciliação ou a mediação. Portanto, este é o panorama geral. Agora, em relação à administração pública, visto que estamos aqui especificamente no campo da administração pública, o que é que, qual é aqui, a meu ver, o ponto central? É, talvez, recordar aqui um certo paradoxo, que é o paradoxo de como é que pode haver negociação ou contratualização na administração pública com os trabalhadores se, precisamente, a entidade para a qual os trabalhadores trabalham, as entidades públicas, ou de uma forma simplista, o Estado, é ele próprio o detentor do poder legislativo e do poder de corporação dessa relação de trabalho. Portanto, à primeira vista, muitos pensariam que isto não seria possível. E muitos, durante muitos anos, pensaram que não era possível. Porque muitos, durante muitos anos, achavam que, por exemplo, não podia haver negociação coletiva na administração pública, por exemplo, ou que não podia haver greve na função pública, ou que o estatuto jurídico dos trabalhadores da administração pública seria o tal estatuto de natureza rígida, de pegar ou largar, através de uma nomeação, em que a pessoa era encaixada numa veste, e a veste servia ou não servia, mas essa veste não podia ser ajustada a coisa nenhuma e a circunstância alguma. Isso, felizmente, que mudou. A realidade mostrou que isso não era assim, e ainda me lembro, nos anos 80, de alguma discussão sobre se os trabalhadores da administração pública podiam ter acesso à contratação coletiva. Essa questão foi colocada. Felizmente que nunca se denegou esse direito, mas havia autores que eu li nos anos 70 e nos anos 80 desta área que achavam que os trabalhadores da administração pública não podiam ter direitos de negociação coletiva, porque isso poria em causa a tal visão estatutária e rígida, porque seria, no fundo, conferir a uma inexistente autonomia normativa laboral dos trabalhadores a interferência com o exercício puro da autoridade, que era a definição do estatuto, das regras e dos direitos e dos deveres dos funcionários, que não poderiam ser, digamos, perturbados através de uma intervenção que fosse a partir dos próprios trabalhadores. Isso, de facto, é a história. Os funcionários públicos não pertencem a qualquer relação especial de poder, que é o que nós dizemos quando há pessoas que não têm os mesmos direitos que nós, ou porque, por exemplo, os reclusos, ou os doentes que estão, enfim, compulsivamente em hospitais para evitar a propagação de doenças infecto-contagiosas, ou, por exemplo, agentes das forças de segurança que podem ter alguns dos seus direitos restringidos, não sendo hoje as relações sociais de poder, porque essa era uma concepção clássica que foi abandonada, mas claro que há certas situações em que os trabalhadores da administração pública não podem ter todos os mesmos direitos. Isso não é nenhuma inconstitucionalidade, a nossa Constituição, aliás, prevê essa possibilidade, no artigo 270, os titulares, os agentes e os funcionários das forças militares e das forças de segurança podem ter restrições em alguns direitos, já agora no direito à greve, por exemplo, parece-me lógico, e nos outros casos até, não tendo direito à greve, ele fica confinado ou pode ficar, digamos, salvaguardado e não pode ser exercido nos casos em que haja serviços mínimos que sejam definidos. Mas, portanto, essa visão estatutária está ultrapassada, ainda que os trabalhadores da administração pública possam ter algumas restrições que sejam legítimas e previstas a título excepcional no artigo 270 e podem também ser encarados como parceiros importantes na contratação e na negociação coletiva. Agora, fazendo o foco nestes tais direitos coletivos do trabalho, há aqui várias questões que se podem colocar. E uma delas, aliás, que o Sr. Presidente referiu no seu discurso inicial, tem a ver com o direito de participação
das instituições laborais coletivas da administração pública na elaboração da legislação laboral, que é uma matéria importante e está prevista, aliás, na Constituição Portuguesa, no artigo 56, número 1, a linha A, diz que os trabalhadores devem poder participar, através das associações sindicais, na elaboração da legislação do trabalho. Aliás, isso depois concretiza-se de uma maneira muito óbvia, não só no contrato de trabalho, artigos 472 a 477, como também na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, no artigo 16 e depois no artigo 388, número 1, a linha C. E, portanto, são diplomas quer para a função pública, quer para o direito de trabalho privado, que concretizam esse direito de participar. E é um direito muito importante. Aliás, esse direito não é só das entidades patronais, mas também se aplica a outras realidades. Por exemplo, os autónomos têm o direito de participar e dar parecer sobre a legislação que seja feita pela República em assuntos que lhe digam respeito, como, por exemplo, os municípios e as freguesias também o devem fazer, quando a Assembleia da República aprova a legislação autárquica que lhes diga respeito. Mas, realmente, a nossa Constituição é muito clara em encarar esse direito como um direito fundamental. E porquê? Porque não transformando as associações sindicais em entidades co-legislativas, mas é importante antes ouvir o que elas têm a dizer sobre aquilo que se vai legislar nessas matérias. E o direito é um direito bastante amplo, porque não se distingue entre trabalhadores da função pública e trabalhadores da função privada, essa distinção não existe. Aquilo que se considera ser legislação laboral é, de facto, uma matéria muito vasta, que pode ter que ver com imensas matérias. Aliás, o artigo 15 refere mais de 10 alíneas sobre isso: recrutamento e seleção, tempo de trabalho, férias, remuneração, regime disciplinar, mobilidade, avaliação de desempenho, direitos coletivos. Portanto, um conjunto de matérias. Portanto, o âmbito material deste direito é muito forte e deve exercer-se num momento muito preciso, que é o momento em que há propostas e projetos de lei, mas ainda não há uma decisão do órgão legislativo. E, portanto, é no momento da chamada instrução do processo legislativo, em que se recebem pareceres e opiniões. Para quê? Para, estando já delimitado o processo legislativo, porque já se sabe o que é que se está a discutir, já há uma iniciativa legislativa, antes de decidir se deve ser rejeitado ou se deve ser aceito, com emendas ou não, o legislador vai saber o que é que as entidades que estão no terreno pensam sobre as várias opções que estão em cima da mesa. Portanto, isso é um ponto muito importante. Mais importante do que tudo isso é que isso também está previsto no Estatuto Político Administrativo, também está previsto aqui no Estatuto e na legislação regional, porque o artigo 124 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é claríssimo em dizer que também esse direito de participação na elaboração da legislação laboral deve ser exercido mesmo ao nível regional. Não era preciso que essa norma existisse, porque se essa norma está na Constituição, em termos gerais, ela aplica-se a todos os lugares lá onde há legislação. Tanto se aplica à legislação nacional, aos órgãos da República, como também se aplica aos órgãos regionais, porque os órgãos regionais também são órgãos de natureza legislativa, no caso, a Assembleia Legislativa Regional. Mas o que é curioso é que, de facto, até a Lei Geral do Trabalho de Funções Públicas vai mais longe, porque é até muito clara, no artigo 16, ao definir esse direito de participação, não apenas nos órgãos nacionais, mas também nos órgãos regionais, e não apenas na normação legislativa, mas também na normação administrativa, porque refere especificamente os diplomas serem aprovados pelos governos regionais. Ora, que eu saiba, os governos regionais não fazem leis, fazem regulamentos e outras coisas, e atos administrativos e contratos administrativos. Mas fazem, no desenho constitucional das autónomas, não dá poder legislativo aos governos regionais, apenas dá poder administrativo. Portanto, se este artigo 16 refere também diplomas que devam ser aprovados pelos governos regionais, isso quer dizer, então, que esse direito de participação não é só um direito de participação na legislação laboral, mas também um direito de participação nos regulamentos que tenham natureza laboral. Isso é muito claro, a meu ver, do artigo 16. E qual é a importância deste direito? É muito simples. É por isso que o título deste seminário é muito impressivo. Porque se os trabalhadores não forem ouvidos no prazo que for estabelecido, essa legislação é inconstitucional. Mas isso é muito claro. Muitas vezes o Tribunal Constitucional declarou leis inconstitucionais porque
as leis laborais foram aprovadas sem que o legislador tivesse tido o cuidado de ouvir as instituições e os sindicatos sobre o assunto. Não é que eles pudessem torcer a mão do legislador, não o podem fazer, também me pareceria excessivo, mas pelo menos têm que os ouvir. E respeitando certo prazo, não é mandar a proposta ontem e aprovar hoje, isso também não. Também não é o contrário, de mandar a proposta e os sindicatos demoram um ano a responder, também não pode ser. Há prazos, que são razoáveis, conforme a complexidade das matérias, mas se esse dever de audição não for respeitado, isso implica uma inconstitucionalidade procedimental e o Tribunal Constitucional, por diversas vezes, não tem sido feito isso recentemente, porque realmente o legislador aprendeu a fazer as coisas, mas vi vários acordos do Tribunal Constitucional nos anos 80, em como a preterição desta formalidade, que não é mesmo uma mera formalidade, é um importante direito de ser ouvido, conduziu à declaração de inconstitucionalidade de várias leis que foram feitas sem que antes se tivesse ouvido as associações sindicais pertinentes. Este é um primeiro aspecto. Há um outro aspecto que eu também gostaria de referir, eu não vou demorar muito mais, que também é mais recente e tem a ver agora particularmente com as condições de exercício do trabalho em funções públicas, que é o direito à negociação coletiva. Eu aqui distinguiria o direito à negociação coletiva, o tal direito anual, do direito à celebração de acordos coletivos de trabalho. São duas coisas distintas. E num certo sentido, aqui há uma particularidade do direito da função pública que é diferente do direito do trabalho privado, do direito coletivo laboral privado. Ainda pode haver outros instrumentos de negociação coletiva que não apenas o acordo coletivo de trabalho, como sabemos, como os acordos de adesão, por exemplo, e uma outra realidade. Qual é aqui a lógica? A lógica é também, mais por parte do Estado legislador, de, periodicamente, ouvir aquilo que as associações sindicais têm a dizer sobre as condições de exercício do trabalho por parte das várias profissões que estão no âmbito da função pública. E aqui os artigos que se referem à negociação coletiva, portanto estou falando sempre da Lei 35 de 2014, há vários artigos que definem qual é que é o âmbito da negociação coletiva e qual é que é o âmbito da contratação coletiva. São dois conceitos aqui, embora a lei ponha tudo sob o mesmo título, mas na verdade são duas realidades distintas. Uma coisa é a negociação coletiva, que é o direito de ser ouvido no âmbito de uma negociação que pode acabar mal, ou pode não ter qualquer resultado útil para os trabalhadores, e outra coisa é uma contratação coletiva em que pode acabar de uma forma coerciva através da intervenção de um tribunal arbitral. São duas coisas distintas, mas por acaso a lei até dá o mesmo nome, a meu ver, mal, a duas realidades que são distintas. Mas precisamente o artigo 350 define quais são as áreas em que periodicamente pode haver negociação por parte do Estado em relação aos trabalhadores, através das suas associações sindicais, sobre aquilo em que podem discutir. São muitas matérias, 350, o objeto da negociação coletiva, que aparentemente são muito importantes, mas que, a meu ver, embora não tenha muita ideia da realidade, não estou no terreno, como estão certamente os amigos sindicalistas que aqui estão, mas que é bastante frustrante, porque, reparem, há uma diferença entre a força jurídica, há uma diferença entre as matérias que estão na negociação coletiva e as matérias que estão na contratação coletiva, desde logo, porque há uma diferença na lista das matérias. As que estão no artigo 350 são diferentes das que estão no artigo 355. E onde é que está a parte mais importante? Não está no 355, está no 350. E qual é a consequência? É que, se assim é, onde é que está a força vinculativa do instrumento de intervenção? Não é na negociação coletiva, é no contrato, no acordo coletivo de trabalho. Portanto, o legislador deixou a carne boa para a parte em que o Estado não tem que assumir compromissos com os trabalhadores, mas deixou a parte má, os restos ficaram para uma parte em que o Estado até admite que possa chegar a um acordo coercivo com os próprios trabalhadores. Este é um problema preocupante que provoca aqui um certo desequilíbrio e sendo certo que o desequilíbrio se acentua porque aqui o Estado, no fundo, é três coisas ao mesmo tempo. Pobre de nós, os funcionários públicos. Porque o Estado é o Estado patrão,
É o Estado legislador e é o Estado administrador. É tudo. Portanto, tem as três posições juntas. E, portanto, a posição do funcionário da administração pública é uma posição muito mais frágil em relação, por incrível que pareça, e ainda dizem que nós ganhamos mais dinheiro do que os funcionários privados, muito mais frágil, muito mais difícil em relação aos funcionários da chamada função privada. Portanto, penso que esta questão tem que ser ponderada do ponto de vista de corrigir e de não acreditar ou de apontar um caminho que não leva, no fundo, ao esvaziamento, que é disso que se trata, ao esvaziamento das matérias que estão submetidas aos instrumentos de regulação coletiva, porque as principais não estão aí, estão na negociação coletiva que não têm força coerciva, infelizmente. Depois um terceiro tópico, e com isso eu vou terminar, entrando já aqui um pouco também na matéria da parte da tarde, colegas, a professora Elizabeth não vai levar a mão, certamente, que é uma reflexão que nós temos que fazer. Com certeza que nós sabemos hoje que a administração pública está numa profunda mudança. Já se fala num Estado pós-social, já se diz que o Estado não é um Estado prestador, mas é um Estado regulador, ou é um Estado de infraestruturas. Bem, daqui a pouco só falta dizer que o Estado de administração é o mesmo que os tribunais. Eu acho que estamos a exagerar, porque dizer que se o Estado é regulador é a mesma coisa que dizer que o Estado tem uma função judicial. O Estado não tem uma função judicial, mas são através dos tribunais. É um outro poder do Estado, é o poder judicial. O poder administrativo tem que continuar a existir através de instrumentos que deva possuir de satisfação das necessidades coletivas. E isto implica que o Estado não pode ser um Estado ausente. Não vamos regressar ao Estado liberal, que era o Estado de guarda noturno. Porque isso seria um retrocesso enorme do ponto de vista da conquista dos direitos económicos e sociais, que eu acho que nem o mais infrene neoliberal é capaz de ter a coragem e a vergonha de defender. Portanto, é preciso ponderar as coisas tal como elas estão a acontecer. É verdade que há movimentos que nós devemos admitir até certo ponto de privatização da administração pública. Eles são elimináveis. A administração pública contratar serviços a privados, porque os serviços são mais eficientes, gasta-se menos dinheiro e os resultados até são, o produto até é melhor, ou não existe com tanta facilidade. Acho que isso, podemos admitir que isso aconteça. Ou, por exemplo, também da perspectiva de muitas vezes as instituições públicas também, às vezes, adotarem já regimes de direito privado, o que é uma coisa um pouco mais complexa de admitir. E falo aqui um caso pessoal, um caso, digamos, da minha universidade, que se transformou, a meu ver, infelizmente, numa fundação. Que eu saiba, uma universidade não é uma fundação, uma universidade é um conjunto de pessoas que se uniram numa comunidade, que são os alunos, os professores e os funcionários. Onde é que está a parte patrimonial? A fundação, que eu saiba, é uma pessoa coletiva que assenta num património para gastar. Mas uma universidade tem um património para gastar? Não. Tem um saber para transmitir, que é uma coisa muito diferente. Mas pronto, mas o legislador agora resolveu que certas universidades podem transformar em fundações. Não vou fazer um golpe de Estado para contrariar essa decisão. Mas o problema não é esse. O problema é que é uma fundação pública, que foi também algo que agora se inventou, há uns anos, uma fundação pública de direito privado, que é outra coisa mais extraordinária. Que é uma coisa que eu ainda não consegui perceber, mas talvez a minha mediana inteligência não me permita lá chegar. Que é... Portanto, fundações criadas pelo Estado, por decreto-lei, mas que depois têm regimes que podem ser ao mesmo tempo direito público e direito privado, porque na verdade não são bem fundações de direito privado, porque quem for lá ver bem a lei quadro das fundações percebe que essa história das fundações públicas de direito privado na prática são quase tão iguais como as fundações públicas de direito público. Mas no caso particular agora numa universidade que tenha essas características, o problema é que se introduz aqui uma esquizofrenia perigosíssima entre a carreira dos professores que estão em funções públicas através do ECDU, que é o Estatuto da Carreira Docente Universitária, e depois, agora criou-se uma outra carreira, através de um regulamento aprovado pela Universidade, que nem sequer é uma lei, de direito privado, em que os critérios de seleção são muito mais frouxos. Onde havia uma maioria de professores externos, passa a bastar uma maioria de professores interna, portanto, a endogamia que já não existia, agora é que vai deixar de existir.
em que se pode chegar a catedrático não fazendo provas de agregação, por exemplo, em que se pode ser despedido mais facilmente, em que alguns ganham mais do que ganham os outros professores em regime de direito público. Portanto, tudo uma coisa que, a meu ver, me parece inconstitucional e ilegal. Aliás, já disse isso publicamente e até às autoridades que fizeram o regulamento, portanto, não estou aqui a ser desleal, mas realmente parece-me que essa opção foi uma opção errada, mas é a minha opinião e, portanto, também tenho o direito de ter a minha opinião e não a opinião dos outros. Mas, portanto, há também fenómenos de alastramento daquilo que é público na atividade pública para aquilo que é a administração, daquilo que é privado na administração privada para aquilo que é público na administração pública. Depois, ainda há outro movimento que também tem sucedido, que é a atribuição a entidades privadas de poderes de autoridade. As empresas concessionárias, os serviços públicos, obras públicas, isso também tem sucedido. Mas isto quer dizer que, aceitando que possa haver mudanças e fenómenos cruzados de privatização da administração e de publicização da administração privada, que realmente se cruzam, aceitando tudo isso, isso levanta um problema mais profundo, que é o de uma maior diversidade de regimes de direito do trabalho. E, portanto, se até agora nós tínhamos, no fundo, dois regimes razoavelmente estáveis e próprios, o regime do direito do trabalho privado e o regime do direito da função pública, o tal regime que era estatutário até 2008, porque agora pouco a nomeação é residual, agora passámos a ter uma maior diversidade de regimes. E, portanto, e até passámos a ter o direito subsidiário da função pública, passou a ser o próprio direito privado do trabalho. Portanto, a pergunta final é esta: então isso é mau? Pode ser mau. Porquê? Porque o exercício do trabalho em funções públicas nunca será igual ao exercício do trabalho em funções privadas. Por duas razões muito importantes. Admito que possa haver zonas de aproximação, mas há duas razões que são muito significativas e que nós não podemos nunca esquecer. É que, por um lado, o trabalhador, quando está na administração pública, qualquer trabalhador prossegue o interesse público, não prossegue o interesse privado. Não escolhe os amigos, não produz bens e serviços porque o patrão manda fazer para o amigo ou para a amiga. Está adstrito um conjunto de normas muito rigorosas e com valor constitucional da prossecução do interesse público e tudo que isso envolve. Também dos próprios direitos dos administrados, porque a relação é também com os administrados, que recebem esses serviços públicos que os trabalhadores prestam. E, por outro lado, outro aspecto muito importante, podendo não ser sempre assim, mas em grande medida é assim, os trabalhadores têm uma elevada responsabilidade porque exercem poderes de autoridade, coisa que não acontece na função privada, em que há uma relação de igualdade, não há funções de autoridade que estão atribuídas à administração pública e quem as interpreta e quem as protagoniza, evidentemente, são os trabalhadores, quer sejam os dirigentes, quer sejam os funcionários que não são dirigentes. Portanto, tudo isto me faz pensar realmente na necessidade de não multiplicar em excesso os sub-regimes que, porventura, possam existir e, sobretudo, deixar o alerta do grave perigo que essa multiplicação de regimes, e sobretudo com a cláusula geral de direito subsidiário e direito privado, que é o perigo, ou o duplo perigo, da crise também do direito à função pública. Porque, reparem, se o direito do trabalho já está em crise, porque as sucessivas alterações são feitas para retirar a dignidade do trabalho humano, com a facilidade para despedir, com a redução de direitos, em nome de uma economia digital e global, em que tudo tem que ser mais rápido e talvez selvagem. Então, a crise do direito do trabalho, muitos hoje falam na morte do direito do trabalho. Se esse direito do trabalho também é subsidiário do direito à função pública, também vamos chegar à morte do direito à função pública. É que esta aqui é a verdade. E, portanto, não querendo ser alarmista, nem querendo fazer esta cerimónia, uma cerimónia fúnebre, que não é certamente, mas, de facto, acho que é preciso aqui alguma prudência e algum cuidado de lutar, como eu tenho feito, na medida do possível também, nestas áreas, para a preservação de um estatuto próprio da função pública. Aliás, nome que até foi abandonado pela legislação ordinária, quando a Constituição nunca mudou o nome. A Constituição continua a falar de função pública, mas a legislação ordinária faz conta que se esqueceu que existe uma nomenclatura que é da obrigação constitucional, que é a função pública. Além do mais, até no nome houve essa perversão.
e, portanto, penso que isso também nos deve fazer refletir. Portanto, estas as minhas observações, estarei disponível para o debate. Também, por cortesia, vou oferecer aqui um pequeno livro que em tempos publiquei, porque uma das minhas áreas tem sido também muito o direito regional, o direito constitucional regional. Publiquei sobre a autonomia legislativa das regiões autónomas, e vou oferecer este livro ao Dr. Francisco Pimentel, que já tem aqui uma dedicatória, esperando que ele me possa fazer a dedicatória do magnífico livro que ele também me ofereceu, que estava no meu quarto, que é este livro que vale a pena realmente também ler e ter, Estatuto Jurídico do Trabalhador em Funções Públicas. Muito obrigado pela vossa atenção, um grande gosto aqui a regressar.